Neste vídeo, nós vamos apresentar o Kaiwitz HT118E. Ele é um lançamento e neste momento, inclusive, ele nem está disponível ainda na AliExpress, apenas na loja da Kaiwitz. Em todo caso, eu vou deixar o irmão dele um pouquinho mais simples, o 118A, ali no link, mas também é na loja oficial da Kaiwitz, onde vocês encontram já o HT118E. É um equipamento muito robusto, com um preço muito competitivo. Olhando para ele, ele já chama a atenção pela largura da caixa. Talvez não dê para ver a dimensão, mas ela é muito mais grande, ou muito mais grande não, muito maior, mais larga, mais alta do que uma caixa normal de multímetro. Porque ele realmente é um multímetro acima da média. Ele tem tudo. E além disso, tudo com alta potência. O que eu quero dizer com isso? 600 volts CAT4 ou 1000 volts CAT3. True RMS, 10 amperes, também faz leitura de miliampere, 20.000 contagens e faz todos os testes. Resistência, capacitância, diodo, frequência, temperatura, miliampere, microampere, ampere, DC, AC, NCV, live, ou seja, mínimo e máximo, lanterna, bom, tudo que os multímetros têm. Ele realmente é um pouco mais largo, né? Ele tem essa capa toda emborrachada, que também sai. É uma capa destacável. Eu não vou tirar agora. Depois, quando a gente abrir ele, sim, no final lá do vídeo, nós vamos abrir ele para ver ele por dentro, porque esse multímetro realmente merece a gente conhecer ele por dentro. De cara, ele já mostra que ele tem dois fusíveis, um de 200 mA e um fusível de 10 amperes, provavelmente porque o miliampere dele vai a 200 mA. Está aqui embaixo, 200 mA. Então, quando eu faço a medição de miliampere até 200 mA, senão na medição de ampere até 10 amperes. Visualmente, ele é parecido com alguns multímetros que nós já vimos numa linha similar, mas ele é bonitão, robusto, né? Emborrachado. Sobre o que mais vem? Na caixa, um manual muito grosso, né? Porque provavelmente vem em diversas línguas. Inglês, alemão, espanhol, francês e italiano. Não temos em português. Mas o espanhol fica bem parecido para quem não souber ler o inglês. Um manual bem completo. Vem com o termopar para medida de temperatura. Vem com uma case. É uma case assim, mais molenga. Claro que quando é aquelas cases mais durinhas é legal. Mas essa aqui é uma case ok. Né? Uma case ok. E as pontas de prova. Vamos falar um pouco sobre as pontas de prova, que eu sempre agora pego no pé das pontas de prova. Elas são pontas de prova macia, mas de PVC. Tá? Não são pontas de prova de silicone, como eu gostaria muito. E ela é CAT3 1000 volts, que é exatamente o que o multímetro é também. CAT3 1000 volts atende perfeitamente 10 amperes. Uma ponta bem grande, mas não é aquela ponta mais fininha, mas é uma ponta bem grande. Toda ela CAT3 1000 volts. Ou CAT4 600 volts. É bonita, é robusta, é grande. É uma ponta excelente. Porém, o fio poderia ser de silicone. O fio é grosso e toda ela é sempre protegida. Então é um ponto positivo. Mas não é aquele fiozinho de silicone que vocês já conhecem. Vou colocar as pilhas nele e vamos começar os nossos testes, iniciando pelos básicos. E aí a gente vai falando sobre este equipamento que é acima da média. Já fazendo aquela observação, né? Todo o acabamento é muito bem feito, né? De metal, porquinha de metal, todo emborrachado. É um acabamento muito bom. Um encaixe muito interessante.
O próprio pezinho dele não é aqueles pezinhos soltos, é um pezinho robusto, né? Uma boa inclinação. E um seletor macio. Macio, mas preciso. Que interessante. E olha que legal aqui, já dando mais um ponto positivo, né? Se eu seleciono tensão, ele já acende os LEDs de onde eu preciso ligar os cabos. Então provavelmente se eu colocar em corrente, ele vai trazer para o lado de cá. Corrente, olha lá, ó, cabo aqui, cabo aqui. Miliampere, cabo aqui, cabo aqui. Pequenas coisas que fazem realmente a diferença. Muito bom de mexer nele. Vamos então iniciar os nossos testes, começando pelo teste de resistência, capacitância, diodo e continuidade. Já está em resistência. Luz de fundo, provavelmente seja aqui. Uma luzinha normal, aquela luzinha azulzinha normal. O display é bem visível. Não é aquele display do mais bonito que eu já vi, mas é um display grande e como ele tem várias linhas, ele acaba trazendo muita informação. Mas ele é muito legível, né? As letras são bem grossas. Porrada o negócio. Vamos começar com o de 1 mega aqui. Tá lá. Vejam a precisão dele, né? Ele é um multímetro de 20.000 contagens, então a resolução, expressei mal, a resolução dele é acima da média. (10K), impressionante. 100 ohms, 3, 3.3. No pequeno mau contato, mas quando eu seguro bem, a 3.3, excelente. Agora vamos fazer o teste do menos de 1, né? O 0,38. Tá lá, ó. Olha que legal. Opa, mexi aqui. Muito bom. Poucos equipamentos conseguem fazer isso, a gente já sabe. E ele consegue. Então de resistor ele vai muito bem. Vamos para a capacitância, iniciando com o picofarad. (18 picofarads). Tá bem, muito bem marcado. Vamos ao 10 nano. Deu um pouquinho abaixo. Vamos a 1.5 micro. 1.5 micro, olha a perfeição da medição. Vamos agora a 100 micro. (103 micro) e agora o 3.200. Tá aí, 3.240, e foi relativamente rápido, né? Vamos a diodo. (0,55), que normalmente dá 57, 58, deu um pouquinho abaixo. Esse normalmente dá 52, tá lá 51, também deu um pouquinho abaixo. E agora vamos testar o LED, que normalmente dá 1,78, é o padrão de medição dele. Dá 1,74, 1,75. Mede bem, um pouquinho abaixo.
Já vamos ir para a medição de frequência. Frequência, vamos começar. Veja que a luz continua acesa, né? Acho que enquanto eu não desligar, ele mantém a luz acesa. Eu gosto disso, né? Claro, a gente acaba gastando um pouco mais de bateria, mas eu gosto disso. Vamos começar com o tradicional 1 kHz. Ligo a saída. Tá lá. 0.999 kHz, então 1 kHz. E ele já está dando Duty Cycle em cima, né? 50%. Vamos para 3 MHz. Tá lá, 2.999, 3 MHz. Ele perdeu um pouquinho do Duty Cycle, isso pode ser um pouco do gerador. Vamos agora, então, ao máximo dele, que é 10 MHz. 10 MHz, perfeito, aos 50%, 9.9999. Excelente. Vamos fazer a medição de tensão DC. Vou começar com a saída de 5 volts. 5 volts, olha a precisão dele, que excelente. Vamos para 12. 12 volts também, de novo, olha a precisão dele. Isso mostra que essa fonte, que é da FR, também é extremamente precisa, né? Porque faz uma saída com exatidão na terceira casa decimal. E vamos para os 19 volts. Tá lá. 19 volts. Muito boa a precisão desse equipamento mesmo. Antes de ir para o AC, vamos fazer a medida de corrente dele. Eu me esqueci de uma coisa. Ele tem medição de milivolts. Então antes da gente medir corrente, vamos fazer uma medição dos 50 milivolts que a gente sempre faz. Fui para milivolts, estou em DC. Então vou selecionar aqui. 50 milivolts, vou ativar a saída. 50 milivolts. Muito preciso. Muito bom. Agora sim vamos fazer o teste de corrente. Selecionei corrente. Está me indicando que eu tenho que colocar aqui. Então eu vou selecionar, fazer o teste de corrente. Primeiro eu vou ativar a saída de 5 volts. Então eu estou com 5 volts ativado. E eu vou setar 3 amperes em 5 volts. amperes, marcou perfeito. Ele já ativou a cor laranja para informar alta corrente ou alta tensão. Acima de 80 volts ele também vai botar a cor laranja. Vamos aumentar aqui só para testar. 5 amperes. Excelente, perfeito, perfeito, perfeito. Agora vamos fazer o teste o seguinte, né? Vamos aos miliamperes. E vou sacanear. Vamos para os 20 miliamperes, que é a corrente de um LED. Então eu vou para miliamperes, ele já mandou ligar aqui. Qualquer coisa a gente muda para microamperes. Vamos ativar a carga. Ele está dando 17. Deu um pouquinho a menos, mas é a carga aqui que deu um pouquinho a menos. A fonte está dando 15 miliamperes. Aqui dando 15 miliamperes, exatamente a mesma saída da fonte. A carga mudou para 17. Deixa eu aumentar um pouquinho só. Botar 50 miliamperes. 45, a mesma da fonte, 45 miliamperes. A medição está perfeita, a carga que está puxando um pouquinho errada. Ou seja, miliamperes mede perfeito, assim como milivolts. Impressionante a qualidade desse equipamento. Antes de ir para C, vamos fazer o teste de continuidade que eu acabei não fazendo.
Instantâneo, perfeito. Teste de continuidade, excelente. Vamos então agora para a tensão AC. Entrei em AC. Olha lá, 220 volts é a tensão que eu tenho aqui. Já bota a frequência, AC barra gráfica. Muito legal o teste NCV nele. Primeiro, ele tem uma distância do modelo que eu gosto, ou seja, ele não sai apitando de muito longe e ele tem uma graduação de até 4 passos muito legal, além do LED, né, em verde e vermelho, que faz o aviso de quando está muito próximo ou não. Então, NCV é uma coisa hoje em dia comum, mas nem todos eles conseguem ter uma boa sensibilidade e esse se sai muito bem nisso. Vamos então aos pontos positivos e negativos do HT118E. E lembrando, existe o HT118E e o mais comum é o A, o HT118A. É um bom equipamento, sem dúvida nenhuma, mas o E é o top de linha. E às vezes, por uma pequena diferença, vale a pena comprar o E. Outra questão, cuidado com as imitações. Só esse aviso que eu vou dar agora. Às vezes tem uns que são iguais, mas não são bem iguais. Então procure uma boa marca, como a Kaiwitz. Pontos positivos. Bom, o equipamento é super completo, o equipamento é preciso, bem construído, isso fica claro que ele é bem construído. Ele, claro, é um plástico, mas ele é um plástico reforçado, ele tem uma camada dupla de proteção, ele tem dupla isolação, ele tem esses detalhes dos LEDs, o seletor é um dos melhores, se não o melhor que eu já usei. Essa capa é chata de tirar, vou botar isso como ponto negativo, ela realmente é chatinha, mas saiu agora. Mas tem capa de borracha, ou seja, ele é um equipamento absolutamente completo em termos de solução para a bancada. Esse é o tipo de equipamento realmente profissional. Um pezinho como poucas vezes a gente enxerga, extremamente sólido, muito diferente da maioria dos que a gente tem. Que eu estava dizendo, a construção dele é muito boa. É claro que ele é um plástico, mas ele é um plástico bem duro. A tela é uma tela muito clara, muito nítida, iluminação legal. Não é aquela tela assim mais bonita, mas ela é muito limpa e eu acho que menos da beleza e mais do profissional, ela atende muito bem todos os requisitos. Vamos dar uma olhada nele por dentro para ver como ele é. Deixa eu pegar meus conjuntos de chaves da Kaiwitz. Eu até poderia dizer surpreendente, mas não vou dizer surpreendente porque ele realmente não me surpreende. Eu já esperava algo com essa qualidade. 2 fusíveis cerâmicos, PTCs também, tudo duplicado. LEDzinho comum, antena de NCV, que a gente já vê que alguns multímetros não tem.
uma conexão de molinha para as pilhas. A gente vê que tem uma proteção dupla em todo ele. Lateral reforçada. Ou seja, o equipamento que a gente imaginava que encontraríamos, né? Vê um circuito muito bem desenhado, sem erros. Excelente. Então, pessoal, esse foi o Kaiwitz HT118E, link aí na descrição. Um equipamento muito acima da média. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o HT118E. Era isso e valeu!